Oi, boa noite. Ações, 4 perguntas é o tema desse vídeo. Que coisas a gente deveria pensar antes de comprar uma ação? Eu acredito que existem 4 coisas que a gente deve olhar e o vídeo de hoje vai tratar sobre essas 4 perguntas que a gente deve fazer antes de comprar uma ação, ok? Existem diferentes maneiras de responder essas perguntas. Vai ter as pessoas que vão olhar para essas 4 perguntas com base numa visão de longo prazo. Vai ter as pessoas que vão olhar para ela com uma visão de curto prazo. Mas para todos os casos você tem que ter essas respostas, ok? Há um vídeo no canal em que eu comento como se compra uma ação, qual o critério que você usa para comprar uma ação, qual é o tipo de estudo que você precisa fazer para considerar se é hora ou não de comprar. Se você quiser ver esse vídeo também, eu vou botar o cartãozinho aqui em cima, certo? Ok. Quais são as 4 perguntas que eu devo fazer antes de comprar uma ação? A primeira pergunta que eu devo fazer é: qual ação eu vou comprar e por quê? Isso é uma pergunta só, tá certo? Qual ação eu vou comprar e por quê? Na verdade, a pergunta seria: por que eu vou comprar essa ação? Então, eu tenho que ter um critério para comprar esse ativo. Eu não posso comprar apenas porque saiu uma notícia ou alguma coisa assim. Eu preciso ter um critério que seja objetivo, que não me leve a tomar decisões irracionais, que eu aplique com base em um conjunto de informações que eu considero importante. Então, por exemplo, o analista de curto prazo, o operador, né, de curto prazo, ele vai olhar para um ativo e ele provavelmente vai levar em consideração coisas que estão relacionadas às operações de curto prazo, como, por exemplo, o conceito chamado de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de transformar um bem qualquer em dinheiro. Você pode pegar uma casa, por exemplo, ela não é um bem líquido nesse sentido que a gente está falando, porque eu teria dificuldade de vender uma casa e transformar aquela casa, aquele patrimônio em dinheiro. Em compensação, o ouro ele tem uma liquidez maior. As ações têm ações com alta liquidez e tem ações com baixa liquidez. As ações com alta liquidez são as que são muito negociadas. É aquelas que todo mundo quer ou comprar ou vender. Então, quando você se propõe a vender, imediatamente tem alguém querendo comprar. O volume negociado dessas ações é grande o suficiente para você poder entrar e sair numa operação sem você precisar esperar muito tempo. Existem ações que, por exemplo, são pouco negociadas. Essas ações que são pouco negociadas vão dar mais trabalho se você quiser se desfazer delas, se você quiser transformar elas em dinheiro. Então, um critério para um operador de curto prazo, até para um operador de longo prazo também, pode ser a questão da liquidez. Então, eu vou comprar ações que tenham uma quantidade específica de negociações por dia. Então, se essa ação é negociada mais de R$ 1 milhão por dia, ou mais de R$ 100 mil, ou mais de 50 mil, o critério que a pessoa definir, ok? Então, ele vai selecionar as ações com base nesse critério. Ele vai olhar para a ação e vai dizer: essas ações aqui estão dentro do que eu quero, então essas valem a pena olhar, e as outras não valem. Eu não vou olhar ações que num intervalo de um mês só foi negociado R$ 1.000, R$ 2.000, isso aí não me interessa. Esse é um critério que alguém pode usar. Um outro critério que alguém pode usar é o seguinte: eu só vou comprar ações, eu só vou negociar ações que o meu direito de venda da ação esteja associado ao direito de venda do controlador da ação. Isso se chama tag along. O que é tag along? Se o dono da empresa, o controlador da empresa, resolver vender as ações dele, eu, que sou sócio minoritário, posso vender nas mesmas condições que ele está vendendo. Porque assim, quando uma companhia vai comprar outra, ela faz a proposta de comprar as ações dos controladores. E essas ações geralmente elas têm um ganho, um ágio. Por quê? Porque o cara não está comprando apenas as ações, ele está comprando também o controle da companhia.
ele consegue comprar de um grupo muito pequeno de pessoas uma quantidade muito grande de ações. E nisso aí ele tem um ganho. Quando a gente faz operações na bolsa, que você precisa comprar muitas ações ao mesmo tempo, geralmente você causa uma distorção no mercado, fazendo com que o preço da ação suba, se você quer comprar agora mesmo, né? Então, se você dá ordens a mercado, em algum momento eu vou explicar os 3 tipos de ordem que existem. Mas aí, se você quer fazer uma compra agora, eu quero comprar agora e eu quero que ela seja efetivada agora mesmo. Então, tem uma expressão que se usa, o investidor agrediu o book. Ou seja, ele fez o preço subir ou cair, ele distorceu o preço, né? Então, quando o negociador ele quer comprar as ações na bolsa, da quantidade de ações que são negociadas de forma aberta, ele pode começar a comprar, ele pode comprar uma parte das ações num preço baixo e sair subindo o preço, né? Porque vai acabando os vendedores de melhores ofertas e aí vai sobrando os de preço mais alto. Então, quando ele quer comprar uma empresa, uma quantidade grande de ações, ele procura os controladores da empresa e oferece: ó, as ações estão sendo negociadas a R$ 5, eu ofereço 7, eu ofereço 10 pelas ações de vocês, para comprar tudo junto. E aí o tag along é quando se oferece essa mesma condição para o sócio minoritário. Existe o tag along de 100%, ou seja, você vai comprar na mesma condição do controlador, e existe tag along de percentuais diferentes. Então, um critério que um operador de longo prazo pode escolher é o seguinte: não, eu só compro ações de empresas que têm tag along de 100%. Então, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: por que eu quero comprar essa empresa? Ou seja, quais critérios eu devo levar em consideração para considerar uma empresa atraente ou não para eu poder comprar? Essa é a primeira pergunta que eu preciso responder. A segunda pergunta que eu preciso responder é a seguinte: quando eu devo comprar? Em que condições eu devo comprar, ok? Então, eu devo comprar a empresa agora, eu devo comprar a empresa em qualquer momento que eu tenha recursos para isso, ou eu preciso esperar um determinado comportamento para sinalizar para mim que é a hora certa de comprar. O operador de longo prazo, geralmente ele compra quando ele tem dinheiro. Então, quando é a hora de comprar? As ações que ele gosta, ele chegou à conclusão de que aquelas empresas são boas. Quando é que ele compra? Quando ele tem dinheiro. O operador de curto prazo, ele tem indicadores, o de longo prazo também tem. Mas o operador de curto prazo, ele define a hora de comprar, o timing, a partir de critérios que são baseados em indicadores numéricos. Então, é verdade que existem diversas maneiras de você negociar de curto prazo. Existem operadores que usam critérios dos mais variados. Mas a gente poderia dizer que ele tem um indicador, uma medida, certo? É como nos carros você tem um medidor de velocidade. Na verdade, de velocidade não. O exemplo que eu queria dar era de combustível. Então você tem um indicador de combustível que aponta quando a gasolina está baixa, o combustível está baixo, e quando ele está alto. E o condutor do veículo ele se comporta com base naquele indicador. Então, se o indicador está mostrando que a gasolina é muito baixa, que está muito baixa, perto de acabar, ele provavelmente vai procurar regularizar essa situação, porque o indicador está mostrando para ele que ele deve se comportar de determinada maneira. Do mesmo jeito é o operador de curto prazo. Ele vai olhar para um índice, para um critério, para um indicador, e aí esse indicador vai se comportar de maneiras diferentes ao longo do tempo, com base na evolução dos preços. E aí ele vai definir, ó, quando o indicador se comportar de tal maneira, é hora de comprar. Quando o indicador se comportar de tal maneira, então eu não vou comprar. Então, por exemplo, existe um indicador técnico que é a média de 200 períodos. Eu conto hoje os 200 últimos fechamentos e faço uma média disso. Quando o preço de hoje está acima da média dos últimos 200 dias, eu considero que existe chance de comprar. E quando o preço está abaixo, eu não compro, ou eu vendo, ok? Então, esse seria um critério para um operador de curto prazo. É claro,
Todo operador de curto prazo faz isso? Não, porque cada um tem o seu indicador, cada um tem um conjunto de indicações, de sistema de indicação que ele usa para definir a hora de entrar e sair. Isso se chama setup. Setup é o conjunto de orientações que o analista tem, que o investidor tem de curto prazo, para ele chegar à conclusão de como ele deve se comportar, certo? Então, o investidor que usa a média de 200 períodos, ele vai olhar então o comportamento do indicador e ele já definiu, ó, quando esse indicador se comportar dessa maneira eu vou fazer isso, e quando ele se comportar dessa outra forma eu vou fazer aquilo ou não vou fazer nada, certo? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: se eu escolher adequadamente a ação, se eu escolher a hora certa de entrar, e se a operação der certo, quando é que é a hora de sair? Então, se eu achei que um determinado papel ia crescer, ia subir, quando é que eu posso ter certeza que ele chegou no ponto máximo que eu esperava? Então, essa é a terceira pergunta. É uma pergunta que parece simples, mas ela tem um motivo por trás dela, porque existem três maneiras de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E aí eu já indico para você ver o vídeo aqui, ó, que vai aparecer o cartãozinho aqui em cima. O operador de curto prazo, ele tem interesse em apenas uma dessas formas, que tem a ver com a evolução do preço. Então, se ele acredita que o preço vai subir, ele compra. E ele mantém a compra até o ponto em que ele acredita que aquele preço subiu o suficiente. O ideal seria, o sonho de todo operador de curto prazo, é saber exatamente o ponto mais baixo da evolução de preços, que a gente chama de fundo, que seria o local ideal de comprar, e o local mais alto aonde ele poderia vender, que a gente chama de topo. O ideal do operador de curto prazo é comprar no fundo e vender no topo. É bem verdade que quando a gente começa a operar e ainda não definiu esses critérios, a gente finda fazendo o contrário. A gente compra quando todo mundo está feliz, ou seja, compra no topo, e vende no ponto em que está todo mundo desesperado, todo mundo vendendo e fugindo, que é o fundo, ok? Mas o ideal do operador, a meta que ele procura estabelecer para ele é essa. Então, assim, na terceira pergunta, o que a gente vai olhar é qual é o critério para eu sair da ação se tudo der certo. Um operador de longo prazo, ele poderia dizer o seguinte: se tudo está dando certo, não tem motivo para eu sair. Eu vou continuar na ação permanentemente. Então, há operadores de longo prazo, há investidores de longo prazo que não fazem planos de vender suas ações. O longo prazo deles é eternamente. Ele compra uma ação e não vai vender nunca. Outros investidores podem definir critérios. Não, eu compro ações para um intervalo de 10, 20, 30 anos. E aí eu vou manter as ações nesse período. Eu só vou vender se as ações perderem os seus fundamentos, né? Então, um analista de longo prazo ele está preocupado com a estrutura da empresa, a posição dela no mercado, a competição dela com as outras empresas. Então, enquanto a empresa ela gera lucro, ela não tem endividamento alto, o funcionamento dela continua normal, ela agrada os clientes, ela é competitiva, ele não sairia dela. O investidor de curto prazo, como eu falei há pouco, ele está olhando os indicadores, ele só se preocupa com o preço. Ou com o conjunto de indicadores que ele adotou como o setup dele, ok? Então, nós temos a quarta pergunta. A quarta pergunta é: quando sair se tudo der errado? Essa é uma questão importante porque muitas vezes as coisas não saem como a gente queria. Existe uma ilusão muito grande que é a ideia de que o analista ele tem a capacidade de prever o futuro. E isso é impossível. Todo mundo sabe disso, porque se ele pudesse prever o futuro, ele seria o sujeito mais rico do mundo e ele não ia trabalhar como analista, ele não estaria mais nem trabalhando. Então não há capacidade de você adivinhar como vai se comportar o mercado depois. O que você tem como saber, o que os indicadores podem mostrar para vocês, o que os seus estudos podem mostrar é o que fazer quando o mercado se comporta de determinada maneira, mas não antecipar o comportamento do mercado.
você pode ter até algumas estatísticas que digam, olha, toda vida que isso aconteceu, houve uma chance grande de tal evento acontecer. E aí você pode se comportar dessa maneira. Mas de maneira nenhuma esse sujeito tem garantia plena de que eventos passados vão se repetir no futuro, ok? Sobre essa frase tem um comentário interessante, que da mesma maneira que eu não posso ter a certeza de que eventos passados vão se repetir no futuro, tem um outro detalhe que é a visão contrária desse pensamento, que seria o seguinte: tudo bem, eu não posso garantir que o futuro será igual ao passado, mas toda forma de conhecimento que a humanidade tem é com base no passado. A gente não tem como construir conhecimento com base no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Então eu não tenho como imaginar, eu não tenho como aprender com base em eventos que ainda não aconteceram. Então, assim, toda forma de conhecimento que se tem é com base no passado, ok? Então, é, nessa quarta pergunta, eu preciso avaliar quais condições de mercado me apontam que eu devo sair desse ativo uma vez que ele não está dando certo. Existe um conceito interessante da análise técnica que geralmente a gente não ouve falar muito com os estudos de longo prazo, né, as análises fundamentalistas, mas há operadores que combinam um pouco de cada uma das coisas, né? E esse conceito que é importante na análise técnica é o conceito de stop. Um stop é uma ordem automática para sair da operação quando ela chega num determinado preço. Então você tanto pode botar um stop em direção ao ponto-alvo, ao ponto em que você fica satisfeito com a operação, como com um ponto de segurança. Então, você quer comprar uma ação que custa R$ 7,00. Hoje ela custa R$ 7,00. Você avaliou a ação e por todos os critérios que você adotou, essa ação ela está em boas condições. Você deve comprá-la. Você chegou à conclusão de que deve comprá-la. Você definiu o preço a partir do qual você deve comprá-la. Então, você esperou o preço chegar e quando o preço chegou, você comprou. Só que você estava esperando que essa ação subisse. E infelizmente ela não subiu. O preço começou a cair. A partir de quanto de perda você assume que fez uma escolha errada e encerra a operação? Ora, isso é importante para o operador de curto prazo porque ele precisa fazer várias negociações num espaço curto de tempo. Então ele não tem tempo do movimento da ação se recuperar e se isso vai ou não acontecer. Por outro lado, o operador de longo prazo, ele olha para a estrutura da empresa e se a ação está ok e o preço dela começa a cair, ele começa a comprar mais. E ele começa a comprar mais por quê? Porque aquele produto que ele gosta agora está mais barato. É a mesma coisa que você, de repente, gostar de um iogurte e você chegar no supermercado e aquele iogurte está mais barato. Você gosta dele. Ele está em boas condições. Então você olha para ele e diz, agora eu vou fazer a festa. E aí você vai e compra mais dele. Da mesma maneira, o operador de longo prazo, ele olha para a ação. Ele olha para a ação e ele vê as condições de mercado dessa empresa são promissoras, essa empresa parece que vai continuar gerando valor ao longo do tempo? Sim. Então eu quero comprar essa empresa. E se ela ficar mais barato, ótimo, eu vou poder comprar mais dela. Ok? Então, o operador de curto prazo, por outro lado, ele vai ter os critérios dele, e os critérios é com base no setup dele, e aí a partir disso ele decide se ele fica ou não na ação diante de uma determinada conjuntura de mercado, né? Diante de uma evolução, um comportamento estranho de preço. O stop é importante para o operador de curto prazo, porque ele permite que o operador se proteja de oscilações de comportamentos não esperados. Então, por exemplo, você comprou a ação a R$ 7,00 e a ação começou a cair. E você tinha definido um ponto para sair da operação quando o preço chegasse a R$ 5,00. Então, quando o preço chega, você já deixa uma ordem pré-programada na corretora, e aí quando o preço chegar em R$ 5,00, ele vai ser executado a ordem de venda. Então você limitou a sua capacidade de perda, porque se você perder R$ 2,00 naquela operação, você decidiu que vai vender. Mas essa ação poderia sair de 7 e chegar a 3, a chegar em 2 ou 1, e aí você teria uma perda bem maior no curto prazo, uma vez que não é pretensão do operador de longo prazo esperar esse preço se recuperar, ok? E do mesmo jeito você pode fazer uma venda
quando o preço chegar num certo patamar. Então, você compra a ação a 7 e você pode deixar programado para o longo prazo, ok? O longo prazo não, para o ponto mais alto da evolução de preços que você espera. Então, se você está esperando que aquela ação que você comprou a 7 chegue a 10, você pode botar uma ordem de venda pré-programada para vender quando o preço chegar em R$ 10. Então, as 4 perguntas que a gente precisa levar em consideração para vender uma ação por que eu quero comprar essa ação, quando eu devo comprar essa ação, quando eu devo vender se as coisas derem certo, quando eu devo vender se as coisas derem errado. Com essas 4 perguntas respondidas, eu tenho a chance de fazer escolhas mais racionais, para que eu não entre numa ação movido pela emoção das pessoas do mercado e que eu não saia movido também pela emoção. Porque geralmente quando a gente se movimenta no mercado pela emoção, a gente tende a fazer o pior comportamento que é possível, que é exatamente o comportamento de vender no ponto mais baixo e comprar no ponto mais alto. Então, por esse vídeo é isso. Você deixa seu like. Se você teve dúvida de algum dos temas, de algumas questões que a gente tratou aqui, deixe nos comentários abaixo. Aproveite e deixe também temas que você gostaria de ver tratar aqui. Se de repente você tem dúvidas sobre esse assunto, não necessariamente desse vídeo, então deixa aí nos comentários, vamos vendo, vamos conversando sobre aquilo que você deseja conhecer. Valeu? É isso. Tchau.